Morreu. Fala galera, fala treinador, fala treinadora. Hoje eu tô aqui com um grande amigo, ele veio me visitar aqui no escritório, aproveitei e trouxe ele para falar um pouquinho sobre personal trainer, sobre a expertise que ele tem nesse cenário, tá? E eu vou tentar traçar um comparativo das dificuldades que a gente tinha no início das nossas carreiras, há bastante tempo atrás, a gente tá velho pra caramba, né? É verdade. Há 12, 13 anos atrás, com as dificuldades que a gente vê as pessoas terem no mercado hoje em dia, tá? Então, para começar, bem-vindo, Israel. Olá, Rafa. Começa falando aí quais dificuldades você via naquele período, tá? Assim que a gente começou a nossa carreira, e traça um paralelo com as dificuldades que você vê a galera tendo hoje em dia, e depois eu vou falar um pouquinho também do que eu acho, beleza? Olá, pessoal. Então, no início de carreira, como qualquer profissão, você se estabelecer é difícil, né? Você ganhar autoridade, você ser desejado ali. E eu tive um pouquinho mais de facilidade por já trabalhar ali no salão de musculação, já conhecer os clientes, alguns clientes já estavam até me esperando, me formar para poder consolidar o trabalho com o personal, né? E aos poucos eu fui me estabelecendo e rapidamente eu consegui uns 15 alunos e foi bem interessante. Mas comparando com os dias de hoje, eu vejo que hoje a informação é muito mais veloz, né? E você precisa estar 100% atualizado. Antigamente tinha mais dificuldade de se atualizar, né? A gente se esforçava muito mais para se atualizar. E hoje o sarrafo está lá em cima. Você tem que estar com os melhores treinadores, você tem que estar consumindo os melhores cursos, tem que estar no Instagram visualizando, no YouTube visualizando aqueles profissionais diferenciados para você conseguir se estabelecer como eles, né? Então o mercado hoje está cada vez mais aquecido, mais gente querendo trabalhar também, e você precisa se destacar nesse mercado. Então a velocidade da informação... A informação está muito rápida, né? Então a gente tem que estar sempre buscando o que está chegando de mais novo para a gente não se desatualizar, está sempre oferecendo para os nossos clientes o que há de melhor, tanto na parte científica como na parte mercadológica. E falando de mercado, vou falar do que eu vi de dificuldade, o que eu ainda vejo hoje em dia. É engraçado, quando o Gel chegou aqui, a gente estava olhando um vídeo que eu gravei uns 4 anos atrás. Eu já palestro tem alguns anos sobre carreira, mercado para personal trainer. Eu lembro da primeira palestra que eu dei lá no Leblon, 10 anos atrás mais ou menos, e desde então não parei. E eu vejo que as dificuldades se repetem, elas continuam as mesmas desde aquela época, tá? A gente está vendo esse vídeo, eu vi, cara, eu botei esse vídeo hoje para rodar, e as informações continuariam iguais, assim, as dificuldades continuam as mesmas. E a gente vive um dia que a comunicação, a informação, ela corre de fato muito rápida, e as pessoas erroneamente, digamos assim, pensam que tem que estar na ponta daquela informação. Eles têm que estar aparecendo para todo mundo, fazendo marketing. Tem muito guru aí dizendo que você tem que se vender. Não é errado vender, galera. Na verdade, a gente achava errado naquela época, né? A gente tinha vergonha de achar que venderam alguma coisa depreciativa. E na verdade não é. Só que a gente não pode fazer isso sem a gente organizar a nossa casa antes de botar ela à venda, antes de botar ela para o mercado em si. A gente tem que organizar os processos, e a parte mais importante para um personal trainer é ter os processos bem definidos. Quando eu me formei, eu lembro que a gente tinha muita dificuldade, porque a gente não tinha essa informação, a gente não tinha na faculdade, ninguém falava sobre mercado, ninguém falava sobre marketing, ninguém falava sobre vendas, ninguém falava sobre basicamente nada. A própria formação nossa no FRJ, né, é uma formação tecnicista, né, que tira a gente, não dá pra gente as ferramentas que a gente precisa para de fato entrar no mercado. Então, acho que a primeira coisa é arrumar esses processos, tá? Eu quando me formei, foi até uma situação engraçada, porque a gente chegava o cliente pra mim, pô, Rafael, eu quero fazer personal trainer. Eu falo, e aí, o que eu faço? Não sei. As pessoas não passavam informação pra gente, a gente não tinha essa facilidade de encontrar informações na internet que a gente tem hoje, então era uma coisa muito difícil. A gente acabava colocando os pés pelas mãos, ou cobrava pouco, ou se enrolava nos modelos de cobrança, enfim. Então, eu acho que a primeira coisa, tá? Inclusive antes de pensar em marketing, antes de pensar em vendas, organize os processos. Que processos são esses, cara? Vamos lá, tem alguns que a gente tem que pensar. Primeiro, modelo de cobrança. Existem vários tipos de modelo de cobrança que a gente pode adotar, tanto para um tipo de serviço quanto para outro. Outra coisa que a gente tem que prestar atenção, serviço. A gente tem que ter um serviço ou um produto muito bem definido antes de pensar em vender ele. A gente tem que ter um produto com muita qualidade e que a gente saiba bem o que ele significa, como a gente precifica ele, como a gente passa o valor que aquilo ali que representa até chegar a um preço para chegar para o cliente. Então são esses processos que a gente tem que se preocupar. Então a gente tem que ter esses processos muito bem definidos na hora de vender nosso produto de fato, tá? Eu não sei se com o Israel acontecia isso, mas a gente tinha muito pouca informação sobre isso na época, e a gente acabava
pecando um pouco nesse sentido. Então, galera, processo. Eu falo muito sobre isso quando eu dou palestra, falo muito sobre isso lá no Instagram. Quem me segue já deve ter visto algumas postagens sobre. Fiz um e-book agora há pouco tempo que eu falei muito sobre isso também, como a gente organizar a casa para de fato a gente chegar até a venda. Mais alguma coisa para adicionar aí, João? Não, é interessante que você falando, eu lembrei da faculdade, e a faculdade não ensina a gente a se relacionar com os clientes, né? Ela ensina a gente a trabalhar para uma outra pessoa, para uma empresa. E nesse mercado de hoje, cada indivíduo é um empreendedor, né? E ele precisa estabelecer os mesmos processos que uma empresa tem no seu dia a dia. Relacionamento com o cliente, marketing, gestão do tempo, né? Então todo esse mecanismo, o estilo de cobrança, como é que vai cobrar mês, semana. Então essa é a dinâmica que a gente precisa estabelecer como personal trainer, né? Como empresa Personal S.A., né? Nossa empresa, e aí conseguir galgar novos projetos no mercado tão amplo e tão diversificado. Então, recapitulando aqui, galera, pega o papel, anota que agora vão ser dicas de ouro para você organizar seus processos. Começando do básico até o mais complexo. Modelo de cobrança, você atende só presencial, você tem que ter um modelo de cobrança muito bem definido para esse presencial. E o modelo de cobrança não é o preço, tá? A precificação do valor que aquele serviço tem é uma outra coisa que é um segundo processo, mas antes a gente tem que ter um modelo de cobrança muito bem definido. Se você vai cobrar de forma de mensalidade, se você vai cobrar numa forma de aula, um pacote de aulas como era bem comum antigamente. Aí sim, beleza, decidir como eu vou cobrar, tá? Que isso vai impactar o preço, tá? O valor que aquele produto tem. Aí a gente vai chegar até o valor. Aí para chegar no valor você tem que pensar em tudo que levou você até chegar ali. O que você investiu em curso, em que local você está, ver o preço médio de mercado para você conseguir chegar até um valor que seja adequado, que represente o que você fez para estar até ali e esteja próximo ao mercado que o mercado pratica. Tem que pensar muito numa esteira de serviços. Na verdade você tem que pensar em não ter um serviço só, senão você consegue atingir um público muito pequeno. Tenha 1, 2 ou 3 serviços ali para você conseguir diversificar bastante esse valor que você vai oferecer e tem preços diferentes para conseguir atingir pessoas com poder aquisitivo diferente. E outros processos, como utilização de contrato, tem que ter isso muito bem definido. Se você vai tirar férias ou não, isso tem que estar muito explícito quando você vai combinar com o cliente como aquilo ali vai acontecer. Outra coisa muito importante, parte fiscal. A gente não aprende isso na faculdade, né? A gente, como é que eu vou fazer, cara? Comecei a ganhar o dinheiro ali, recém-formado, como é que eu vou declarar aquilo? Então você tem que estar bem organizado isso na sua mente, se você vai fazer um mês, se você vai fazer um tipo de declaração simples, como pessoa física, tudo isso tem que estar muito bem definido. Tudo definido? Aí beleza, aí você consegue começar a fazer o marketing, você vai ter isso na ponta da língua para quando o cliente procurar. Mais alguma coisa para adicionar? Não, é isso. O profissional de hoje precisa ter uma velocidade muito grande de atualização, precisa consumir os melhores produtos. Essa é a mensagem principal. E principalmente agora, nessa pandemia, né? A gente precisa se portar como profissional de saúde, né? Então, ser uma referência de profissional de saúde para aquele indivíduo, para aquela família, está sempre bem atualizado. E mais importante, eu vejo uma importância maior hoje na saúde mental das pessoas. As pessoas estão bem desgastadas, né? As pessoas estavam em casa durante bastante tempo, estão saindo de casa, estão bem amedrontadas, né? E como a gente vai viver nesse pós-Covid, essa pós-pandemia, e o profissional de saúde tem uma responsabilidade absurda nesse momento. Perfeito. Falando em pandemia, galera, eu escrevi um livro, um e-book tem alguns meses. Eu vou até deixar aqui embaixo, é gratuito, só clicar no link, baixar, que eu falo muito sobre isso também, falo sobre as características do profissional do futuro, como se organizar para atender remotamente, que hoje em dia nem todo mundo você vai conseguir atender de forma presencial. Então baixa aqui que vão ter umas dicas bem legais, vale a pena dar uma olhada. E falando em pandemia, acho que a dica principal, já que a gente está nesse período, já está diminuindo um pouquinho, mas a gente ainda está no meio do turbilhão ali, é valorizar a sua base de cliente, galera. Aqueles clientes que tiveram com você desde lá de trás, continuam agora, já tem relacionamento. Esses clientes são muito mais fáceis de manter, ou mais fáceis de trazer de volta do que você caçar novos clientes, do que praticar de fato o marketing, uma nova venda. Então valoriza muito essa base, que você com certeza vai ter resultados. Eu, por exemplo, consegui ter, na maior parte da pandemia, 0% de churn. Eu não tive perda de cliente praticamente nenhuma, porque eu valorizei muito minha base. Depois eu fui me preocupar em encaixar um cliente ou outro. Então essa é a dica principal para esse período. Cara, não tem, eu me formei agora, aí sim, aí você vai ter que organizar seus processos inicialmente, para depois fazer uma venda, depois você
de fato praticar o marketing, mas acho que a maior dica é essa. E se tiverem alguma dúvida sobre algum desses processos, é só falar que a gente está aqui à disposição para sanar essas dúvidas, beleza? Beleza. Jael, obrigado aí pela presença. Valeu, até o galera. próximo vídeo, galera. Valeu, um abraço. Ação. Foda-se, vamos começar de novo.